Porque é difícil tu ir lá e contrata uma costureira. Ah, tu não tem prestadoras, as facções, tu não tem facção suficiente que te consiga atender a tua demanda. Ou aquela facção lá, ela é muito grande e tu não tem demanda para elas. Tu tem previsibilidade, tu consegue fechar parcerias melhores com um cortador, uma facção, uma estamparia e, consequentemente, no volume a gente ganha mais dinheiro. Como montar uma fábrica? Como montar uma indústria têxtil? Eu acho que primeiro, antes da gente pensar em montar, a gente tem que pensar se a gente tem volume que justifique a montagem. Então, por exemplo, as grandes marcas e todas que eu conheço a história e que eu vou buscar, a maioria que está hoje, né, 2024 de pé, a maioria terceiriza. Foi como você falou no início. São peles inteiras produzindo só para elas. Exato. Inteiras produzindo só para elas. Lá em Monte Sião, por exemplo, as grandes malharias, eu só fabrico para fulano e ciclana. Por quê? Porque meu tempo de máquina só me permite trabalhar para duas. Então, a gente tem que pensar se justifica o volume que eu tenho fazer a montagem da confecção interna. Eu concordo com você 100% que compensa a gente ter uma sala de corte. Mas, por exemplo, eu tô com uma aluna minha de moda praia, que ela falou, Marcela, eu montei todo a estrutura de corte, a gente corta de noite, mas as costureiras não estão dando conta de costurar o volume que a gente está cortando. Então eu tô às vezes com o cortador parado, ocioso, meu corte está saindo muito caro, mas não tô conseguindo o volume que eu gostaria. Então a gente precisa analisar se a tua marca ou se a tua empresa, né, de prestação de serviço já tem o volume que justifica você montar. E o principal é ter uma encarregada, ter uma pessoa que entende do processo, ou essa pessoa ser você. Porque você vai precisar não fazer a modelagem, fazer a piloto, fazer o corte, fazer a costura, mas você vai precisar entender de tudo, porque você vai precisar supervisionar a modelista, você vai precisar supervisionar o cortador. E, cara, não é simples supervisionar um cortador. É sentido de fio, é descanso de tecido, é estudo de mini risco, porque a gente tem que ter um aproveitamento em tecido bom. Então, a gente precisa entender para supervisionar. Como é que você vai ter uma coisa que você não sabe supervisionar? Então, você quer essa parada? Você vai ter que entender todos os setores ou ter um encarregado que entenda. Então, eu acho que é isso os dois principais para você tomar a decisão. Legal. E, cara, toda private label, toda fábrica tem essa pessoa que tá lá, ela entende, ela já foi a costureira, ela já cortou, ela já fez tudo, então ela entende e ela coordena a produção. E aí tem esses dois pontos, né? Porque eu já vi, e existe, os profissionais que não têm private label, eles também não têm mesa de corte, e eles também não são facção, mas eles são os coordenadores de produção. Que esse meu fornecedor, que eu falei que eu ficava até horas, né? O Marciel, um abraço se você está assistindo, ele era um coordenador de produção. Ele tinha indústria, algum momento ele também fechou a indústria, mas ele começou como coordenador de produção. E o que um coordenador de produção faz? Geralmente ele pegava grandes marcas, ele recebia o tecido das grandes marcas que já compravam direto, né, com o seu CNPJ, do CNPJ do fornecedor, entregavam o tecido para ele com nota de industrialização e ele pegava esse tecido e levava no corte. Aí do corte ele levava na estamparia, ou ele levava, sei lá, o jeans, a especialidade dele era jeans. Do corte ele levava para a costura, da costura ele levava para a lavanderia, da lavanderia ele levava para o acabamento, se tivesse bordado, alguma aplicação também passava por esses processos, e ele, do acabamento, tinha a peça pronta, fechava os lotes e entregava direto aonde a marca mandava, porque tinham grandes marcas que eram redes de loja e que ele já despachava para as redes, fazia as entregas para a rede, então ele coordenava a produção. Ele não tinha mesa de corte, ele não tinha nada. Em determinado momento, ele passou até a indústria, é que ele fazia a costura e fazia o acabamento, porque ele percebeu que, pô, se eu tô mandando X milhões de faturamento para cá, vou montar essa indústria, ele tem uma indústria gigantesca. E aí, pra falar a verdade, em 2 anos que eu não falo com ele do licenciamento da minha marca, eu produzia muito jeans. A gente produzia, sei lá, na história da marca a gente já vendeu tranquilamente 50 mil calças, assim. Então era um volume muito grande. Aí em 2 anos a gente acabou não se falando mais. Faz, eu acho que 1 ano que eu nem falei mais com ele, mas ele era realmente muito forte na região e lá tem grandes indústrias e cada uma dessas indústrias atende geralmente grandes marcas. E as marcas pequenas, por exemplo, o jeans, é difícil tu encontrar uma indústria que faça o PL picado. Né? Pô, 30 calças jeans é muito difícil fazer. Muito. É claro que agora, né, com essa onda de novas marcas surgindo, as empresas estão se especializando para atender. Porque se eu estou vendendo menos, o volume, né, por ser baixo, o valor agregado também faz sentido. Maior, com certeza. E aí, né, igual eu puxei o gancho, como que eu crio uma private hoje? Se eu quero criar uma private label, qual é o profissional? Como é que eu me organizo? É muito investimento? Eu consigo ter uma private? Porque eu sou sócio de uma private também. Eu vou sair da sociedade agora, porque eu vou focar na Branders. Mas a gente não tem costureira, a gente não tem nem mesa de corte, a gente terceiriza tudo. Então,
Tu acha que isso é um bom negócio abrir uma private? Então, eu tenho uma empresa de pele de moda praia, como eu disse no início, e faço tudo 100% terceirizado. Porém, como você bem colocou, quando a gente tem um alto volume e a gente vê o quanto a gente está pagando para os terceirizados, a gente fala, meu Deus, com esse dinheiro aqui, eu abriria minha própria operação. Eu considero que você precisa ter uma escola, ter um local onde buscar a mão de obra capacitada. Então, você vai precisar buscar aonde estão essas pessoas ou, eventualmente, abrir a PL sabendo que você também vai precisar capacitar. Porque, além de ser o cara que supervisiona todo mundo, você vai precisar aumentar a régua do mercado. Principalmente se você for uma pessoa que quer costurar, prestar serviço para marcas premiums. Por quê? A gente precisa entregar um acabamento. Então, se você estiver disposto a também buscar e também qualificar a mão de obra e ser paciente, olhando no futuro, a longo prazo, aí sim você entra nessa batalha. Mas eu hoje, por exemplo, mesmo sendo dono de uma PL, eu prefiro a operação 100% terceirizada. Sabendo que eu poderia colocar mais dinheiro no bolso, mas eu tenho noção do meu tempo, eu tenho que fazer gestão do meu tempo enquanto empresária, e eu sei que o meu tempo de gerir aquelas pessoas não justifica. Então, hoje a gente tem que escolher. E eu acredito que, no meu ponto de vista como dona de marca, eu não abriria a PL. Hoje eu só tenho a PL porque eu tenho uma rede de pessoas que querem comprar comigo. Mas se você que está nos ouvindo agora está focado só na sua marca, aí com certeza a terceirização é o melhor caminho. Seja separado, seja com a PL. E legal, e para quem vai abrir uma PL dá dinheiro. A gente produz para as marcas, dá para ganhar um bom dinheiro, porque as marcas têm valor agregado. Dá para se pagar o preço porque a marca é marca, né? E, cara, a grande dificuldade das PLs é o grande volume de marca que não faz a recompra. Porque hoje em dia tem muita marca começando. E eu falo com PL desde sempre, desde 12 anos. E qual é a maior dificuldade hoje das PLs? Tem muita marca nova que eles vão lá e investem um tempo, né? Pra entender. A galera chega lá sem ficha técnica, sem nada. E o cara até decifrar a produção vai uma semana. Inclusive os feedbacks, Marcelo, eu comecei a receber quando eu comecei a ensinar a fazer ficha técnica. As PL entrando em contato comigo. Pô, eu quero te agradecer, cara. Porque tu tá mudando o jogo pra gente. Quando chega um aluno teu lá, o cara já chega com a ficha técnica pronta. Eu já coloco o cara na frente, porque o cara sabe fazer, ele já entendeu. O processo. E aí, tipo assim, o cara ganha velocidade de produção, a parte comercial ali que faz a venda e também a parte que organiza a ficha pra mandar pra frente o pedido, cara, é muito mais rápido. Então, essa educação no mercado, ela tá sendo muito importante também. Muito. E esses próprios private labels, né, eles... a dificuldade é que essas marcas... Elas fazem a primeira produção e a pessoa não sabe como vender, muitas vezes, né? E aí, pô, abrir marca, muita gente vai abrir, tem né? a recorrência. E eu sempre falo que 90% das marcas não vão dar certo, porque as pessoas acham que é só criar marca. Tem toda uma estrutura, um trabalho que tem que ser feito de marca, gerar desejo para conseguir vender, entender de e-commerce, entender de performance, tem que se aprofundar de fato. E aí, cara, private vai lá, demora uma semana para fechar um pedido, aí produz, aí o cara reclama, aí tem que entregar, aí atrasa porque o cara muda isso, muda aquilo, aí entregou. Aí, pô, beleza, a segunda produção eu vou ganhar dinheiro, porque a primeira só deu trabalho. E aí são horas de produção, não é o custo do produto, é quanto tempo demorou pra fazer 30. Porque às vezes ele faz 300 aqui e foi o mesmo tempo pra fazer 30. E aí a segunda produção daquela marca não vem. Eu sei que os PLs agora estão se identificando muito, é assim que acontece. Eu sei, porque eu tô o tempo todo falando com PL. Sim. O grande ponto é profissionalização do mercado, com o trabalho de educação que a gente vem fazendo, pra galera que quer começar a marca já se profissionalizar. As PLs também, eu acho que ter previsibilidade, porque é difícil tu ir lá e contrata uma costureira. Tu não tem prestadoras, as facções, tu não tem facção suficiente que te consiga atender a tua demanda. Ou aquela facção lá, ela é muito grande e tu não tem demanda para elas. Tu tem previsibilidade, tu consegue fechar parcerias melhores com um cortador, uma facção, uma estamparia e, consequentemente, no volume a gente ganha mais dinheiro. E a previsibilidade é difícil nesse mercado, né? Uma hora tu tem uma marca legal pra caramba, outra hora essa marca ela tá indo pro outro fornecedor. E as marcas, eu como marca, né? A gente tá a vida inteira sonhando em encontrar o fornecedor dos sonhos. Sim. Que não existe. Sempre vai ter uma coisinha que a gente tem que melhorar e tal. Se alguém aí tem um fornecedor dos sonhos, se você é o fornecedor dos sonhos, pô, dá um alô, porque é uma questão de adaptação, parceria. O fornecedor dos sonhos, a gente constrói a parceria. Não é em uma produção. É uma produção, é piloto. A produção teste. Aí depois vou melhorar os processos. Pô, tu faz isso aqui melhor. Manda assim pra mim as produções que eu consigo te entregar mais rápido. A gente tá o tempo todo discutindo com empresa, né, indústria, pra entender como melhorar o processo, a velocidade, a qualidade, entregar um produto mais rápido. E previsibilidade é você conseguir escalar a sua produção e nunca faltar pedido. Né? Porque se falta pedido, se eu não tenho produção entrando, cara, eu vou ter que demitir.
Aquela facção que eu mandava produção toda hora, o que vai acontecer com ela? Não vai aceitar mais. Pô, uma hora que tu me manda, tu não manda produção, então tu perde as facções boas. Sim. Que exigem o tempo todo. Facção boa é, pô, quem faz um bom produto. E aí ela tem lá 10 costureiras. Ela tem que manter a máquina ligada o tempo todo pra valer a pena pra conta fechar, porque não é barato pra ninguém. Você acaba de assistir mais um corte do Marcas Podcast e pra você assistir esse episódio completo é só você ir lá no YouTube e procurar por Marcas Podcast episódio 46. E aproveita e já se inscreve no canal.